Olá pessoal, nesse vídeo eu espero que vocês pelo menos saiam desse vídeo sabendo o básico dos tipos de verbo, porque eles serão muito importantes, tá? As informações desse vídeo são muito importantes para que a gente comece a compreender como é que funciona a conjugação entre aspas do japonês, porque a gente não conjuga, a gente flexiona os verbos. Então, para entender as regras gramaticais que regem os verbos na língua japonesa, é que eu fiz esse vídeo de apoio, né? É a classificação ocidental, tá bom? Não foram os japoneses que fizeram essa classificação, foram pessoas estrangeiras, né? De outros países que queriam aprender o japonês e encontraram um certo padrão, né? Nos verbos japoneses. Claro que tem ainda verbos irregulares. Então, a gente classificou, né, em 3 tipos para facilitar o aprendizado, tá? O aprendizado. Então, a gente tem verbos do tipo 1. Os verbos do tipo 1, eles são os verbos que terminam no fonema U, beleza? Então, todo verbo que terminar no fonema U vai ser do tipo 1. Vamos lá, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, tipo 1. O verbo comprar, kau, né? Kau. O verbo comprar, ele termina com U, tá? Então, ele é do tipo 1. Matsu, matsu, verbo esperar. Matsu termina com U. Sawaru, 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 verbo tocar. Ele termina com U. Tipo 2. O tipo 2, ele pode ser confuso no começo, mas você vai já entender a diferença. Ele não pode ser confundido com o verbo do tipo 1. O tipo 1 termina em U, mas o tipo 2, ele termina em eru e iru. Apenas essas duas coisas. Ou seja, é o U acompanhado do E e o R ou o I e o R. Não pode ser outra coisa. Se vier A antes do U, é do tipo 1, tá? Então, toda vez que vier um E, R, U, um I, R, U, né? Eru, iru. Então, a gente tem um verbo do tipo 2. Por exemplo, verbo do tipo 2 aqui é o verbo dormir. Neru, neru. Neru termina com eru. Então, a gente tem um verbo do tipo 2. Kaeru, kaeru. Kaeru termina com eru. A gente tem um verbo do tipo 2. Kaeru é o verbo voltar. Miru. Miru é ver. Ele é verbo do tipo 2. Ele termina com iru, tá bom? E como a gente pode pensar assim, o suru e o dekiru são verbos fazer e conseguir respectivamente. Só que eles são tão irregulares que a gente criou um tipo só para eles. Tipo, eles são tão irregulares que o tipo deles é um tipo diferente, o tipo 3, tá? Eles se encaixam em outra categoria. Então, a gente tem aqui suru, verbo fazer, dekiru, verbo conseguir, e os derivados desses dois, né? Porque eles conseguem transformar um substantivo em um verbo. Por exemplo, benkyou, que significa estudar, quando a gente coloca o suru, ele vira um verbo, né? No caso, o estudo vira um verbo. Então, benkyou suru. E, por fim, a gente tem uma atividade para classificar os tipos de verbo em 1, 2 e 3. Então, eu vou deixar depois a lista aqui embaixo. Kaku, naru, soji suru, fueru, hanasu e dekiru, tá? Kaku significa escrever, naru significa tocar, pode ser o telefone ou então se transformar, tornar-se alguma coisa. Soji suru é limpar, fazer limpeza. Fueru é chover ou cair alguma coisa do céu, assim, nesse sentido. Hanasu é falar, né, conversar. E dekiru é o verbo conseguir. Bom, é isso.